para todos. Eu acho que eu nem preciso dizer da minha satisfação de estar aqui hoje na presença de todos. Estou muito feliz de estar hoje aqui. Viu, Sandra? Viu, Zenira? Muito bom. E hoje a gente tem para conversar sobre um assunto que acredito que seja um dos temas mais interessantes que a gente tem sobre doutrina espírita, que é o nosso posicionamento diante da dor. Nós temos uma quantidade muito grande de informações sobre essa questão do sofrimento dentro da doutrina espírita. E um dos pontos mais significativos de tudo isso é a possibilidade que essa doutrina nos oferece de interpretar a razão do sofrimento e compreender como é que nós podemos nos posicionar diante dos cenários diversos que a vida apresenta para nós. E dentro desse aspecto, o Espiritismo nos fala uma coisa muito interessante. Ele diz que o nosso ponto de partida é o mesmo. Todos nós tivemos a mesma origem, o mesmo princípio, o mesmo começo. Todos nós fomos criados numa determinada condição que está contida em O Livro dos Espíritos, em 5 questões diferentes, questão 115, 121, 133, 634, e na questão 1006, os Espíritos respondem que nós somos criados simples e ignorantes. O que significa ser criados simples e ignorantes? Simples é porque, na verdade, a origem do surgimento da criatura não é no período humano. É muito anterior a isso. É muito anterior. Quando nós estudamos as obras de biologia, elas falam que hoje nós somos seres humanos, mas há milhares de anos atrás nós habitávamos outros corpos mais primitivos e outros, sendo sempre aquilo de mais moderno que o planeta possuía à época. Então nós já tivemos muitas formas. Nós já vivemos, na verdade, na nossa humanidade, muitas oportunidades de crescimento. Muitas. E o estágio hoje que vivemos, na condição nominal, é apenas mais um estágio nesse grande processo evolutivo que a criatura atravessa. Sim, é isso mesmo. Segundo a doutrina espírita, a evolução das espécies é o caminho pelo qual nós chegamos aonde chegamos. Então nós tivemos um período anterior. Então, simplicidade e ignorância não tem nada a ver com o ser humano. É lá atrás, lá no princípio, Ícaro, lá no comecinho, quando nós fomos criados, as estruturas muito simples que nós trabalhávamos, e ignorantes, porque ninguém sabia de nada. A gente foi aprendendo com o tempo. Foi o tempo que nos oportunizou a chance de nós compreendermos o sentido de todas as coisas. E aí a gente vai perceber que no dizer do Espiritismo, a estratégia que Deus se utiliza para que a gente se desenvolva é a experiência. É viver em conjunto com o outro, são os desafios que a vida traz, que desenvolvem em nós as potencialidades que fazem nós chegarmos aonde chegamos. Então nós vivemos ao longo das nossas diversas existências, experiências que foram desenvolvendo não só a nossa intelectualidade, como também a parte moral que nós temos. Tudo que nós temos como conquistas hoje não são dons gratuitos de Deus. São, na verdade, objeto do esforço de cada um para conseguir ter hoje a condição que a gente possui. É fruto do esforço, e todos nós teremos a oportunidade de também alcançarmos esse estágio e até maior, porque é exatamente o aproveitamento dessas experiências que promove a evolução. Então nós passamos pelas experiências e, a depender de como a gente se comporta dentro da experiência, nós podemos avançar mais depressa ou podemos avançar mais devagar. Alguns de nós, por exemplo, quando nos damos conta das dificuldades que temos, nós nos escondemos delas. Nós fugimos dessas experiências. Nós não queremos que elas aconteçam.
É como se nós, de repente, tivéssemos uma dificuldade muito grande de lidar com as dores que a vida nos oferece. E isso é um problema para o nosso desenvolvimento. Por quê? Porque o objetivo da vida é que a gente não se esconda, que a gente não seja como um tatu, para ficar escondidinho quando as coisas acontecem. Alguns de nós somos assim. Ocorre um problema e a pessoa se esconde do problema, foge do problema. Se nós fugimos das experiências que a vida nos oferece, a gente está como se fosse um tatu na vida. A gente se esconde no buraco, finge que não está vendo. Então esse é um dos problemas que a gente tem quando a vida nos oferece oportunidade de desenvolvimento e a gente não aproveita. Só que não é só esse comportamento que a gente pode ter. Existe outro. Nós podemos também nos comportarmos como se nós fôssemos um bicho preguiça, sabe? Uma preguiça miserável de aprender, uma dificuldade muito grande de lidar com as experiências que a vida nos dá. Então todas essas posturas, seja a do bicho preguiça, que vai muito devagarinho, com as experiências do tatu, que se esconde diante das possibilidades de crescimento, são péssimas, não são boas, porque a gente acaba não aproveitando aquilo que a vida tem para oferecer. E como é que funciona o mecanismo da vida? No dizer da doutrina espírita, nós passamos por experiências para desenvolver as nossas potencialidades. O nome das experiências que a gente recebe para que a gente desenvolva as nossas potencialidades, Mário, elas se chamam provas. O que são provas? Provas são todas as experiências que o espírito atravessa para que ele desenvolva o seu crescimento, tanto intelectual como moral. Então as experiências da vida são isso, são desafios, são provas que o espírito precisa. Só que tem vezes que a gente não aproveita a prova. A prova acontece e nós nos escondemos dela. Ou a gente vai muito devagar, evolui muito lento diante do que a gente poderia fazer. Então a gente vai perceber que as provas não estão conseguindo nos educar, porque a prova está vindo e o espírito não sabe lidar com ela. Ele não aproveita, ele não aprende, ele repete, ele não se desenvolve. Quando uma determinada prova nos é oferecida e o espírito não aproveita a prova, o espírito não sabe tirar proveito dela, quando o espírito rechaça, eu não vou fazer, só faltava, eu não quero, eu não vou, então a gente rompe, abandona, larga pelo meio do caminho. Quando a gente faz um movimento que não é o movimento do amor, é um indicativo de que a prova não está nos ajudando. Aí nessa hora, quando a prova não foi aproveitada, os espíritos analisam e dizem: se a prova não serviu, vamos ter que repetir a prova. Não vamos ter que repetir a prova. Se o espírito não é aquilo, então, quando o espírito não aproveita a prova, ela não tem que ser doentia para eles desse jeito. Imagina que eu tenho uma experiência como mãe. Nasci para ser mãe e na experiência de mãe eu não quero cumprir esse papel. Eu não tenho paciência, eu tenho raiva, eu me incomodo, eu rejeito a maternidade. Bom, se a gente tem uma experiência que
nos faz rejeitar, por exemplo, a maternidade, é o indicativo de que esta prova nós temos problema com ela, Sandra. Então, toda prova que o espírito vivencia e não consegue se sair bem nela, levando para o contexto escolar, toda prova que o aluno faz e não tira nota boa, ele tem que repetir. Quando nós repetimos uma prova que a gente não se saiu bem na vez anterior, ela muda o nome. Nós não chamamos mais de prova. Toda prova que se repete porque o espírito não soube conduzir bem a sua primeira experiência nesse desafio, recebe o nome de expiação. O que é expiação na visão da doutrina espírita? É toda a prova que o espírito atravessou e que ele não conseguiu se sair bem. Então ele vai repetir. Uma vez, ele vai repetir até aprender. Enquanto ele não aprender, aquela experiência se repete. O Buda, que viveu 600 anos antes do nascimento de Jesus, falava de um conceito muito interessante. O Buda falava de um conceito chamado roda de Sansara. O que é a roda de Sansara? É uma representação que o Buda fez de um círculo. Igual a esse aqui, um círculo, né? Então, assim, é um círculo e o espírito está preso dentro do círculo. Porque ele tem experiências e ele repete as experiências. Então ele vive mais ou menos assim. Ele odeia, se vinga, aí odeia de novo, se vinga, desencarna, encarna de novo dentro desta mandala. Vai ter que resolver, vai reencarnar com os mesmos parentes, vai ter raiva, aí ele odeia, briga, ele fica preso. A mandala é um conjunto de experiências que o espírito não consegue se libertar dela enquanto ele não mudar. Ele só sai da roda de Sansara, ou desta mandala, vamos querer dizer, quando ele mudar. Enquanto ele não muda, ele vai viver experiências semelhantes. Pode mudar o cenário, pode mudar as coisas, mas a história é fundamentalmente a mesma. Porque o espírito precisa vencer essas provas. E alguém pode me perguntar assim, mas por que essa repetição? Por que tem que repetir? Mas por quê? Por quê? Ora, por quê? Porque enquanto nós não aprendermos a amar, nós não somos felizes. A única condição que Deus estabelece para que a gente seja feliz é o acesso ao amor. Quanto mais amor eu vivo, mais feliz eu sou. Quanto mais eu reluto em viver o amor, mais difícil para mim é ser feliz. Todas as vezes que Deus vê que a gente está passando por um processo de infelicidade, Ele nos oferece as experiências que nós precisamos para que a gente consiga aprender. Tem muitas pessoas que dizem assim, puxa, mas parece até que Deus é sádico, né? Porque Ele sabe que eu não gosto daquela pessoa, sabe que eu tive problema com ela na encarnação passada, aí agora bota o cara para ser meu irmão. Não tem sentido. Se eu não gosto dele, era para ele jogar esse cara para outro lado do planeta, mas não pode. Porque se ele jogar o nosso desafeto para o outro lado do planeta, nós vamos demorar muito mais tempo para ser feliz. Então o que é que tem que fazer? Tem que conviver com o meu desafeto para que eu resolva o problema. Mas não vai dar certo. Se eu não gosto dele, como é que eu vou encontrar com ele? Vai ser pior. Pois é. O que Papai do Céu faz? Ele pega as pessoas, não se gostam, vão nascer juntinhas na mesma casa. Só que para facilitar a convivência, eu vou fazer um apagamento parcial da memória. Aí por isso que é assim. Então tem um povo que é doido para dizer, eu queria muito ver esse negócio de reencarnação, mas eu queria saber do meu passado, eu queria saber tudo. Queria eu queria ver, mas eu queria ver lembrando tudo. Se for para ver lembrando tudo, não venha, fique.
é melhor ficar lá, porque o objetivo da encarnação é exatamente esquecer, para que você consiga fazer uma nova história. Eu preciso do esquecimento para que eu consiga me resolver. Se eu vier lembrando tudo, cara, não vai dar certo nunca. Vai ser uma família, vai ser um inferno. Que vai ser o dia inteiro os filhos dizendo: mamãe, eu me lembro da senhora, eu também me lembro de você. Vai ser uma loucura. Então, tem que ter o esquecimento do passado. E esse esquecimento do passado, ele existe para que a gente esqueça 3 coisas. Eu preciso esquecer o que eu fiz para os outros. Eu preciso esquecer o que os outros fizeram para mim. E eu preciso esquecer o que eu fiz para mim mesmo. Eu tenho que esquecer, porque senão a gente não vai ter paz. Está no mundo espiritual um sofrimento danado. Encarna esse sujeito para ver se abafa a memória dele e ele sofre menos, porque aqui ele está sofrendo muito. Então, a reencarnação é um excelente instrumento impulsionador do progresso. Mas, como diz o Buda, não adianta encarnar se nós ficarmos apenas repetindo as mesmas experiências dentro da roda de samsara. Eu preciso quebrar isso, preciso sair daqui. Enquanto não sair, repete as experiências indefinidamente. Por isso a importância de nós conhecermos um pouco mais do comportamento da criatura diante da expiação. Porque quando a expiação nos acontece, a grande pergunta é: o que você escolhe ser quando vem a expiação? Não é, Sandra? O que vem a expiação? O que vem? Como nós vamos nos comportar quando a expiação nos alcança? E aí, a gente precisa ver o que Joana de Ângeles nos reserva acerca deste assunto. Vem cá, Ana. O que Joana de Ângeles nos ajuda a entender toda esta questão? Nós temos uma obra de Joana da série psicológica. Nós temos na série psicológica uma obra dela chamada Plenitude, que é inclusive uma obra onde tem muitos pensamentos de Buda nessa obra. E ela trata no capítulo 6 dessa obra, capítulo 5 da obra, ela trata de um aspecto muito interessante. Ela diz que existem 5 tipos de comportamentos que as criaturas admitem durante a existência. A cada tipo de comportamento que nós temos, há uma consequência para cada um de nós. Primeiro tipo de conduta que a gente pode ter diante dos processos de sofrimento que a vida nos dá. Joana diz que são aqueles chamados insensíveis. O que são os insensíveis diante da dor? São todos aqueles de nós que nem sequer sentimos o sofrimento. Não fazemos contato com a dor. A dor nos alcança e nós não fazemos o menor movimento de sentir que está ruim. Aí você, mas meu filho, como você pode ver desse jeito? Mãe, para mim está bom desse jeito. Não, mas meu filho não pode, você não acredito que você vai se conformar com esse estilo de vida. Não, está bom, está ótimo. Para algumas pessoas é desesperador o que determinadas pessoas estão passando em termos de sofrimento. Mas outras pessoas nem se incomodam com o que acontece. São muitos daqueles que praticam às vezes o mal e não se sentem incomodados com o mal que realizam. Não se sentem, não sentem a dor. No livro Memórias de um Suicida, existe um capítulo chamado Conhece-te a ti mesmo. É o capítulo no qual Epaminondas de Vigo faz uma regressão no personagem central, chamado Camilo Botelho. Camilo Botelho regride a encarnações anteriores. E ele conta que no período que ele regride e que
Epaminondas de Vigo faz ele regredir, ele volta para um período da história dele em que ele diz assim: eu fazia o mal e nem sentia o mal que eu fazia. Eu desencarnava e chegava no mundo espiritual, eu era mal do lado de lá. Aí os mentores me encarnavam, eu vinha para cá e eu era mal do lado de cá. Aí eles me desencarnavam, eu era mal. Roda de Sansara. Está preso, vivendo as mesmas experiências, sem nenhum tipo de aproveitamento mais efetivo, como se o espírito estivesse, mas não está, num círculo infinito fechado. Não é verdade, porque há sempre um aprendizado, mas é muito pouco o que o espírito aproveita diante das experiências que ele recebe. Ele parece muito com esse primeiro personagem, porque os insensíveis são exatamente aqueles que não estão nem aí pelas coisas, nem sentem o sofrimento. No livro O Despertar do Espírito, 10º livro da série psicológica, Joana vai comentar sobre a questão da culpa. E ela diz que existe um tipo de culpa que se parece muito com esse primeiro grupo, que são aqueles que não sentem culpa pelo que fazem, são espíritos bastante difíceis, psicopatas, sociopatas, esquizofrênicos, que realizam o mal e não sentem nada. Faz o mal e não sente o mal que fazem. E aí certamente alguém aqui vai dizer: meu Deus, como é que o espírito vai melhorar? Se o bicho não sente o que faz, como que ele vai mudar? Como que ele vai mudar se ele nem sabe que faz o mal? Pois é, ele não sabe, mas os obsessores dele sabem. As vítimas sabem. As vítimas vão atrás e caçam essa pessoa e perturbam. E ele vai dizer: gente, eu acho que o que eu fiz estava errado, porque não é possível. Eu tenho um monte de inimigo. Então essa condição é a condição mais primitiva que a gente poderia ter da nossa relação com o sofrimento, na nossa relação com a dor, na nossa relação com a culpa. É o nível mais básico e que certamente entre nós não deve ter um desse. Essas são as almas endurecidas, frias diante da dor e que não se incomodam de sofrer, nem sentem. O sujeito entra no sistema prisional, passa uma série de problemas e ainda reincide. Mas meu filho, que foi? Por que você caiu de novo? Você gosta da comida de lá? Qual é a hotelaria? O que é? Ele não acha ruim. Ele não acha ruim. Ele nem sente que está ruim. Não faz aquele movimento: não, isso não é bom para mim. Mas esse é só o primeiro grupo. Tem outros 4. Temos um segundo grupo. O segundo grupo dos espíritos diante da expiação, que a gente pode escolher ser, o segundo padrão de comportamento, esse é mais próximo de nós, é o do desespero. Quando a dor nos vem, nós ficamos desesperados, nós nos revoltamos, nós brigamos contra Deus, nós fazemos uma ruptura da nossa vida, nós queremos vingança, eu não aceito, eu não me conformo, eu não admito, não é possível. E aí, preso na roda de Sansara. Mágoa, ódio, desejo de vingança, raiva, ruptura com Deus. Quando nós fazemos esse movimento, evidentemente que esse movimento não é sadio. Ele não faz bem para nós. Não existe um espírito assim: eu estou tão feliz que eu estou odiando gente. Nossa, não tem como. Odiou, teve raiva, desenvolveu o desinteresse pelo afeto, sofre. Não tem para onde correr. Então, quando o espírito, diante do sofrimento, faz a opção por ser alguém que faz uma ruptura efetiva com a vida, um ódio de viver, ódio dos pais, ódio da história que tem, ódio de tudo, revolta, nós entramos nesse segundo quadro. Inclusive, algumas vezes, isso se dá em toda a nossa fragilidade. Nós somos muito frágeis. Eu tenho uma fé
em que eu digo, não, eu faço tudo direitinho, faço todas as coisas que Deus manda, então minha vida vai ser uma beleza. Meu casamento vai ser ótimo, meus filhos vão tudo maravilha. Só que pode acontecer de repente, mesmo você fazendo tudo certinho, existirem histórias do passado, que são suas ou que são do seu filho, e que você não tem governança sobre as histórias espirituais que seu filho tem. E ele pode vir a desencarnar ou ter uma vida, um acidente, uma doença muito grave, ter uma dificuldade afetiva, uma dificuldade econômica que está na história dele. E aí você fica, meu Deus, não é possível, meu filho. Isso é plenamente possível. Não é o fato de sermos obedientes que nos vai fazer estarmos livres de toda a possibilidade de problema diante da vida. Então, este segundo quadro aqui, que é o quadro da revolta, que gera muitas vezes processos depressivos, de ideação suicida, inaceitação do que nos acontece, automutilação, tem todo um quadro de sofrimento que decorre dessa nossa dificuldade absurda de entender a vida e de revolta. Este quadro, quando Joana vai lá no livro 10 para analisar a questão da culpa, ele diz que esses têm a culpa tóxica. O que é a culpa tóxica? É a pessoa que, se eu fiz errado, eu não devia ter feito, meu Deus, o que eu pude fazer? Aí ela se culpa tão profundamente que ela se desespera. Ela se desespera diante disso. E é aqui que entra uma coisa muito importante da doutrina espírita, que é o conhecimento, que nos ajuda a entender. Eu errei, mas tudo tem conserto, porque a gente tem outras existências, a gente vai se recuperar, Deus não vai nos abandonar, não existe sofrimento eterno. Então eu me fortaleço diante disso e eu saio para uma mudança da minha vida exatamente pela possibilidade que eu tenho de poder transformar o meu existir por uma compreensão mais plena. Dizia Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade? A verdade das coisas espirituais. E vai libertar do quê? Do sofrimento da ignorância. Quando eu conheço, que eu sei que eu sou mal imortal, que eu sou um espírito para reencarnar, que tem lei de causa e efeito, que eu serei feliz, cara, isso muda completamente o meu entendimento da vida. Então, muda demais o conhecimento. Eu me liberto do sofrimento. É a mesma coisa que o Buda dizia. O Buda dizia: você só sai da roda de Sansara o dia que tiver conhecimento espiritual. Enquanto você não tiver, ficar preso, odiando, com raiva, repetindo as experiências de baixo teor evolutivo. Eu preciso encontrar uma forma de sair daqui. E a gente sai daqui quando descobre as leis. Tu disse que eram quantos? 5. Foi? Então, terceiro? Vai pro segundo. Já tem mais 2? Tomara que eu lembre. Vamos lá. Número 3. Terceiro tipo de espírito que nós também podemos ser. E eu nem sei dizer se é pior do que o outro, porque esse aqui também é tão complicado. Joana chama de os anestesiados. O sofrimento vem, a expiação nos alcança, e qual é a estratégia para eu me libertar do sofrimento? Fugir. Então eu fujo das minhas responsabilidades. Essa fuga não necessariamente é uma fuga física, de você sair daqui, pegar um ônibus e ir embora. Eu vou para outro canto, fugir da cidade para se esconder em outro lugar. Não dá, não é exatamente isso. Não é necessariamente que você faça uma fuga física de casa para se esconder lá na gruta de Angico, né? Não é uma fuga física. Às vezes é uma fuga psicológica. Eu não saio de casa, eu continuo em casa, mas eu fugi da realidade. Eu entrei, por exemplo, no mundo das drogas. Isso é uma estratégia muito comum. Hoje, cada vez mais é mais nítido para os estudiosos que
que o problema da drogadição é fuga, que o problema da drogadição é depressão. Então eu vivo uma história depressiva, eu tenho uma história de desamor, mas eu não quero lembrar que eu passei por uma história de abandono, eu não quero lembrar que alguém me abandonou, não quero. Eu não quero lembrar da doença que eu tenho, não quero lembrar que eu tenho um relacionamento péssimo dentro de casa, eu não quero lembrar. E como eu não quero lembrar, eu acho que eu fujo disso bebendo. Se você for pegar uma pessoa que tem história de alcoolismo, por trás, como diz Joana, por trás de todo desequilíbrio emocional tem sofrimento. Então, se há um desequilíbrio emocional, vá atrás. Tem um sofrimento atrás disso. Não quer descansar a mãozinha? Então, tem um sofrimento muito grande. Tem um sofrimento. Por quê? Porque a pessoa fugiu para as drogas, a pessoa fugiu de repente para a bebida, ou ela fugiu para o sexo desregrado. Muitas pessoas que têm muitos parceiros, por que ela tem tantos parceiros? O que está acontecendo? É que ela não está conseguindo lidar com a sua dor. A forma que ela está lidando para tratar a sua expiação, a sua experiência, o drama da vida dela, é fugindo. Ela foge. Ela foge para uma série de coisas. Tem várias fugas. Rede social é outra fuga. Então, as pessoas saem para a rede social para não fazer contato. Eu não quero contato. Me tranco no quarto. Não quero contato com ninguém. Fujo da realidade do que existe. Todos esses fenômenos decorrem de um processo de adoecimento. Nós temos muito a tendência de ver a pessoa quando ela está mal, quando ela está sangrando, está com o braço quebrado, o carro atropelou, você o fulano está machucado. Mas é muito difícil que você enxergue uma pessoa que está toda bonitona, cílio postiço, com um vestido de strass, com rabo de peixe, né? Que a pessoa esteja com sofrimento. Não, fulano está ótimo, precisa ver, está linda, agora emagreceu, ficou um espetáculo, voltou a usar as manequim 36 e tal. E aí você vai ver a pessoa por dentro está toda estourada, mas por fora está linda. Então a gente tem dificuldade de ver. Então existem muitos processos de fuga que a gente não consegue enxergar de uma maneira direta. A pessoa não aparenta que está passando por sofrimento porque ela mascara isso. São situações de fuga. Às vezes a gente foge buscando outras compensações. Existem pessoas que fogem para o mundo religioso. Ela se joga numa atividade religiosa para se desconectar da sua religião. Não quero fazer contato com o meu sofrimento, eu me lanço no mundo religioso. Então todas essas são estratégias de fuga que a gente tem na nossa sociedade. Então nós temos um primeiro grupo que são os insensíveis, os que não sentem nada. Nós temos um segundo grupo, que é o grupo formado por aqueles que se revoltam, os revoltados, os que não aceitam a dor. E há um terceiro grupo, que é o grupo daqueles que simplesmente vivem anestesiados, não querem, não querem fazer contato com nada disso. Eu bloqueio a minha vida para que a gente não tenha isso novamente na nossa história. Às vezes, casos de abuso sexual, a pessoa bloqueia o abuso sexual, a sua história de abuso, vivendo de uma forma que ela não faz contato com isso. Então a pessoa procura usar roupa muito folgada para que ela não chame a atenção de ninguém. Ela, às vezes, emagrece demais para que não tenha curva, ou engorda demais para que não tenha curvas. Fuga do processo de dor que a pessoa tem. Então existem muitas histórias que são bem difíceis, não é? Às vezes a gente come muito porque tem fome de amor, e a fuga da fome de amor é comer demais. Mas muito bem, esse é o terceiro grupo. Tem um quarto grupo. Este quarto grupo é um grupo que parece muito conosco. Talvez a gente esteja mais nesse. Eu acho.
O quarto grupo, esse primeiro é o grupo dos insensíveis. Esse é o grupo dos sensíveis. Esse grupo é o grupo que faz contato com a dor. Faz contato e diz, meu Deus, quanto sofrimento na minha vida. Mas ele não se desespera igual o segundo, e nem foge. Mas ele sente, Jesus Cristo, o que está acontecendo com a minha vida? Meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu faço tudo certo. O meu vizinho faz tudo errado. Eu fico querendo que acerte no vizinho, né? Meu vizinho faz tudo errado. E está bem, eu faço tudo certo, está tudo errado. Como se a gente tivesse só uma existência. Então a gente carrega um peso, carrega uma tristeza. As coisas mal arrumadas da nossa vida, um sentimento de que algo em nós parece que não está bom. E muitos de nós procuramos a religião exterior para resolver, e não vai resolver. A religião ritualística, a religião dos cultos externos, não tem muita chance de resolver isso. E a gente leva uma vida de sofrimento, como se a gente carregasse uma cruz nas costas. Aí você encontra a pessoa e diz, ei, como é que tá? Tá tudo bem? A pessoa respira fundo. Ah, tá tudo bem, tá tudo bem. E fica com o olhar assim, olhando, vago, lembrando da sogra, do marido, filho, neto, cunhado, irmãos, pai, mãe. Histórias de muita dor, mas que a pessoa se sente como se estivesse dentro de um processo de profundo sofrimento, mas ela, em função da sua fé, não se comporta como o segundo grupo. E ela procura, de alguma forma, está em busca de uma resposta, está em busca de entender. Alguns até vão conseguir, outros não vão. Outros irão passar a existência inteira dizendo, meu Deus, quanta dor na minha vida. Deus, de repente, deve ter a resposta, mas está pesado. O karma está pesado. Aí não entende de vida espiritual, não sabe as leis da vida, não compreende da reencarnação. Então leva uma vida com uma dificuldade. E o que apoia é a fé. E vai levando dentro de uma dinâmica muito difícil. E que é o possível de levar. Tem muitos de nós que estamos nessa condição. Muitos de nós, parentes nossos, que estão nessa condição. Que se perguntam, meu Deus, o que foi que eu fiz? O que foi que aconteceu? E aí, este é o quarto grupo. O quarto grupo. Agora, todos esses quatro, eles são todos muito parecidos. Esses quatro deles são muito parecidos. Então, esses quatro acabam tendo uma similaridade. Nenhum deles conhece as leis espirituais. Isso. Por isso sofre. Porque não sabe as leis que regem a vida. E aí está na cara que o último grupo é exatamente esse. Esse último grupo é um grupo legal. Legal. Este último grupo é um grupo que está numa condição espiritual muito diferente. Porque é um grupo dentre todos os outros que sabe as leis da vida. Sabe que existe vida após a morte, sabe que existe reencarnação, sabe que existe lei de causa e efeito, sabe que, na verdade, a única forma de nós nos libertarmos do nosso sofrimento é através do amor. Não existe nenhuma possibilidade de nós nos libertarmos do sofrimento pela vingança. Não, fulano fez, pois ele fez uma, pois eu vou fazer duas com ele. Gente, está se inscrevendo para sofrer. Está se inscrevendo para sofrer. Quem ignora as leis espirituais nem sabe que quando se vinga piora. Às vezes a pessoa, deixa eu aliviar aqui para as esposas, acalmar o coraçãozinho delas.
Quando a gente fala que a pessoa volta, não quer dizer que o ex-marido vai voltar na mesma posição, tá? Ele pode vir como filho, ele pode vir como neto. Não é porque a gente vai se encontrar que a pessoa fica assim, ai meu Deus do céu, de novo não. Pode ser que reencontre na mesma condição do marido. Pode ser. Mas pode muito facilmente vir numa outra perspectiva. Então esse último grupo é um grupo que tem uma visão completamente distinta do sentido da vida, porque sabe das leis espirituais, sabe o que é reencarnação e tem a chave da porta. Chave de porta da onde? Tem a chave da porta. Se nós não tivermos conhecimento espiritual, vai ficar preso aqui indefinidamente. O Buda dizia o seguinte: é verdade, existe a roda de Sansara. E a única alternativa para que você saia das encarnações de baixo teor evolutivo é quando você descobre as leis da vida. Enquanto você não descobrir que você é uma alma imortal a caminho da felicidade, que utiliza da reencarnação como processo evolutivo, que existe a lei de causa e efeito e que só através do amor conseguirá ser feliz, não vai sair. Vai ficar preso. Mas se você não tiver todo esse conhecimento, mesmo assim, tem chance de você sair. Se eu souber de tudo, é mais fácil. Mas tem uma parte. Pode pensar. É algo importante. A pessoa pode não saber tudo, pode não saber reencarnação, pode não saber, mas tem uma coisa que ela tem que saber. Que se ela não souber, ela não sai. Que é o amor. Não existe, mas não existe nenhuma possibilidade de você sair daqui se não for pelo amor. Você vai se bater nessas paredes da mandala séculos, milênios, até descobrir. Mas descobrir o quê? Descobrir o amor. Se descobrir o resto todo, nossa, vai mais fácil para sair. Porque uma coisa é você dizer para a pessoa assim, olha, você só vai sair desta condição quando você amar o seu inimigo. Tem 500 anos para eu perdoar fulano. O que ele me fez não tem perdão. Eu vou odiá-lo até o fim da minha vida. É uma opção. Aí você diz, tudo bem, você pode odiar. Mas ele vem seu irmão de novo na próxima. Não, vamos rever aqui, traz um novo plano, vamos olhar. Conhecimento espiritual ajuda muito a fazer isso. Mas se eu não tiver conhecimento espiritual, mas eu souber que a lei do universo é o amor, já dá para sair da mandala. Eu posso não saber porquê, mas se eu tiver uma mensagem que diga você tem que amar o outro, ainda que não me entregue que existe a reencarnação, já é uma possibilidade de saída. Sabe por quê? Porque a mandala, ela não é fechada totalmente. Ela tem uma entradazinha bem estreitinha nela, mas tem uma fenda nela. Você só tem que achar essa fenda. Só que ela é bem estreita. A porta é estreita. Que o Cristo dizia, entrar pela porta estreita. Porque largo e espaçoso é o caminho que conduz o homem à perdição. Se você não achar essa porta estreita, você não sabe seguir. Vai ficar preso. E aí certamente você vai dizer para mim, então pelo amor de Deus, me fala o que é essa fenda, o que é essa abertura da mandala. O Cristo disse, eu sou a porta. Ele é a porta do quê, pelo amor de Deus? Ele é a porta da mandala. Seus ensinamentos são a ruptura de todo esse estado que a gente vive e a possibilidade de nós nos libertarmos da mandala que você vive. Nós só conseguiremos sair disso quando nós experimentarmos o amor. Dizia Jesus, vinde a mim todos os que vos achais cansados e aflitos, e eu vos aliviarei.
Tem muita gente que pensa que é só se encostar nele que alivia. Não é próximo dele fisicamente, ficar encostado em Jesus que vai ficar melhor, ou que ele vai chegar a carregar das nossas costas o peso. É nos aproximarmos doutrinariamente, comportamentalmente, Lucilira. É nós tomarmos a seguinte decisão: a partir de hoje eu vou perdoar, eu não vou guardar mágoa, eu vou fazer o bem que eu puder. Quando eu me movimento nessa direção, eu vou me libertando da mandala. Eu vou encontrando a felicidade que está reservada para todos nós que nos libertamos dela. Não quero dizer com isso que libertando-se da mandala está livre e feliz. Não, na verdade a gente sai da mandala e cai numa outra maior um pouquinho, sabe? Aí vai ficar batendo nessa que é maior um pouquinho até achar a fenda dela e passa para fora. É igual uma cebola, tem um monte de mandalas. A gente sai de uma, cai na outra, sai de uma, vai, pelo menos vai melhorando, né? Então a proposta que a gente encontra na doutrina espírita é que nós descobramos a fenda. Já chega de sofrimento, já chega de repetir as mesmas experiências. O conhecimento que o Espiritismo nos dá é a grande chance de nós conseguirmos nos libertar. Eu não quero ameaçar ninguém com o que eu vou dizer, mas a gente não tem garantia se vai ser espírita na próxima, gente. Não temos garantia. Pode nascer muçulmano no Afeganistão na outra. E não tem nenhuma informação de reencarnação lá. Como é que você vai fazer? Vai nascer com seus desafetos dentro de casa, seu irmão, seu pai, você dentro de uma burca, lá no Afeganistão, sem reencarnação. Não é muito mais prático que a gente está aqui agora a tentar resolver o problema? Então a proposta que o Espiritismo nos dá é o seguinte: aproveite a oportunidade. A encarnação já está quase no finzinho, né? Já está faltando bem pouquinho para nós. Então aproveite o tempinho que tem e faz o bem que seja possível, para que a gente não desperdice essa oportunidade. Nós já sabemos que muitos de nós estamos passando em algumas histórias de expiação, a gente já sabe. Então, se você já sabe, usa o que você já conhece para mudar a sua história de vida. Essa é a proposta do Espiritismo, que a gente não desperdice tempo, que a gente analise todas essas coisas e tome a decisão mais acertada diante da expiação, para que a gente faça, quando estiver nela, a melhor estratégia para que sejamos felizes. A felicidade de cada um de nós está nas nossas mãos. Somos nós que fazemos. Aproveitemos para perdoar, amar, sem reservas, para que a gente seja feliz o mais rápido possível. Que esse é o desejo de Deus. Ele quer nos entregar a felicidade, mas a gente tem que merecer receber. O convite está lançado e só nós é que podemos mudar as nossas vidas. Desejo sucesso para todos nós na empreitada e que a gente consiga verdadeiramente vencer as nossas fragilidades e sermos felizes logo, logo, assim que o nosso coração acordar. Muito obrigado.